Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valença, o podcast oficial do Valença Associados. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do escritório, apresentador desse projeto. Já queria dessa vez deixar aqui no início o recado para você acompanhar a gente nas redes sociais, acompanhar os nossos curtas, comentar lá no YouTube qual o tema que você gostaria, quem você gostaria que a gente trouxesse, a gente está sempre muito atento. Clica lá no sininho, se inscreve no canal. E sem mais delongas, hoje eu estou aqui com uma presença que eu já estou incomodado que a gente está gravando esse podcast agora, que eu preferia ter gravado o primeiro que a gente gravou no off ali, conversando sobre 1000 assuntos maravilhosos. Então, queria, pessoal, apresentar hoje essa profissional, acho que a gente tudo uma mulher brilhante, Patrícia Caula. Vou apresentar ela como profissional multidisciplinar, com um enfoque em Legal Ops, eficiência jurídica. E já vou começar trazendo, audiência, um detalhe importante. A Patrícia não é advogada, ela é formada em publicidade. Então, minha amiga, primeiro, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, tirar um tempinho para falar da sua vida, da sua trajetória, que é assim, repleta de muita coisa interessante. E fica à vontade, o espaço é seu. E já vou emendar com a primeira pergunta, que é como é que uma publicitária veio parar no mundo do direito? Perfeito. Eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui. Vocês são super parceiros aí, Valença. A gente já tem uma longa trajetória de parceria. E quem sou eu? Eu sou uma profissional multidisciplinar, atuante no direito. Tenho aí 21 anos de carreira, 17 anos dele focado em jurídico interno até então. Sim. E como é que uma publicitária foi parar dentro do direito? Na verdade, o direito foi me levando e eu fui indo. E ao longo desses 17 anos, daria para eu ter feito direito, daria para ser advogada e tal, mas sempre foi muito claro que eu sempre gostei de fazer aquilo que estava dentro da estratégia que o advogado não gostava ali de fazer. A gestão, a melhoria de processos, o olhar para dentro, o olhar da inteligência, o olhar da estratégia, que aí entra outras habilidades que na faculdade de Direito os advogados não recebem, né? Eu escuto muito do pessoal falando assim, me formei, e agora? É isso aí. Se eu for para um escritório, como é que administra um escritório? Se você não for ali para um concurso ou alguma coisa. Então, eu, ao longo desse tempo, fui ali, olhando para dentro dos processos, para todas as áreas do direito. Então, já passei pelo contencioso, pelo consultivo, e desde 2019, muito focado nessa jornada de Legal Ops, que eu sei que ainda tem muita gente que não entende muito bem o que é, mas Legal Ops é uma área que está aí para agregar o direito, junto com a eficiência jurídica, trazer inovação, tecnologia, melhoria de processo, seja para jurídico interno ou seja para escritório. Então, é uma área que é super importante e principalmente quando você tem um profissional que tem ali as habilidades fora do direito para agregar o direito. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a minha formação, ela agrega e segrega. Ela agrega o que é técnico ao advogado e segrega o que não é técnico para a minha atuação e, geralmente, com um time ali multidisciplinar, com outras formações para agregar dentro do direito. Com certeza. Pessoal, só para vocês entenderem, o Legal Ops, eu vou usar essa analogia porque casa muito com o que a gente vê aqui no escritório. É o coração de um centro jurídico, seja um escritório, seja um jurídico interno. Então, é ali o que de fato bombeia todo o dia a dia, a tratativa, que hoje é muito mais, às vezes a depender do tamanho do escritório, a depender do momento em que o profissional está, toma muito mais o tempo dele do que vamos assim dizer, o técnico, que é o que ele é formado a fazer, né? Exatamente. E aí aí é onde entra a atuação e o foco de Legal Ops. Quando a gente olha para Legal Ops, a gente olha para dentro de competências. Então, a gente olha ali para a gestão financeira, inteligência de dados, parte de cultura, clima organizacional, melhoria de processos. E aí, você imagina o quê? Você é advogado, você tem ali vários prazos para fazer, você tem que focar ali na técnica, na entrega, no intelecto, seja contencioso ou seja consultivo. Imagina contar com esse processo
que foge da técnica, tu ter ali ele todo bem estruturado para ti, para tu não perder tempo, seja num pagamento de uma guia, seja num peticionamento, seja ali dentro de uma estruturação, porque muitas vezes eu vejo os advogados desperdiçando muita energia em processos que facilmente poderia estar rodando dentro de uma esteira mais otimizada. E é exatamente nessa hora que Legal Ops entra, para olhar para dentro dessas atividades, para trazer essa inteligência para dentro dessas atividades e essa estruturação. E aí, quando a gente está falando isso numa realidade de jurídico interno, a gente está falando o quê? O jurídico para se conectar à estratégia do negócio e atender aos clientes internos, que são os stakeholders. Sim. Mas quando a gente olha para o escritório, a gente olha para a otimização da prestação de serviços desses jurídicos internos. Total. E, para além disso, o que é que você pode agregar a esses clientes para além da técnica? Por quê? Porque jurídico interno também tem uma tarefa dentro de casa, que é entregar dados, que é entregar informações, entregar estratégia, e nada melhor do que um escritório preparado com essa visão para agregar. Então, é ali um time muito próximo, jurídico interno e escritório, para ter ali essa conexão. É uma engrenagem que, quando ela se conecta da forma que é para ser, gera excelentes resultados. Ganha tanto o jurídico interno, como ganha também o escritório, até mesmo porque a maioria das empresas não conseguem hoje internalizar suas atividades. Sim. Então, eu sempre gosto de me referir que escritório é uma equipe estendida. Inclusive, na minha experiência anterior, 8 anos, fora esses 8 anos, na verdade, os 17. Vamos falar dos 17. Vamos falar dos 17. Porque durante esses 17 anos, mesmo em empresas diferentes, eu sempre trabalhei na gestão dos escritórios, na gestão contratual e olhando ali para a performance. Porque muitas vezes as empresas esperam somente a proatividade do escritório, mas tem que trabalhar ali uma comunicação. O que é que eu espero do escritório também? Com certeza. Acho, inclusive, se você me permite um comentário, que hoje a gente tem visto, aí a gente participou de um evento conjunto que nós fizemos relativamente recente. Muito bom, e eu fiz sinal. até uma pergunta que eu vou até colocar aqui, porque eu acho que é importante ser passado além. O jurídico interno, ele nasceu, vamos assim dizer, com uma competência que eu gosto de usar esse termo, residual. Tudo acabava no jurídico, tinha aquela questão. Mas o que muitas vezes as pessoas não enxergam, pelo menos de fora, é que o cliente do jurídico interno são as outras áreas da companhia. Exatamente. E tem um papel hoje muito mais do que fundamental, assim, eu diria imprescindível, para a tomada de decisão de um negócio. Exatamente. Então, o escritório tem, assim, eu observo muito, de você talvez ali tratar a informação bruta, de tentar trazer a informação, limpar essa água para que eu te entregue essa informação que você passou água, vamos dizer assim, eu não quero dizer água suja, mas se passou a informação para mim bruta, a gente tratou isso. Com água a ser tratada. A água a ser tratada, boa, obrigado. E aí a gente devolve para te ajudar nessa tomada de decisão. Perfeito, é isso não é mesmo. Isso? E isso precisa ser cada vez mais movido por o que você acabou de falar, por primeiro, cultura. Eu acho que cultura é tudo dentro de uma empresa, de você ter uma inteligência de dados, de você ter ali uma tomada de decisão mais assertiva a partir de indicadores que fazem sentido. Tu acha que dentro de uma esteira de um jurídico interno, vamos aqui pegar esse universo, isso tem ficado cada vez mais acelerado e vou além. O que você entende que hoje é fundamental além dessas, ou dentro dessa característica que você pontuou, o que você entende que também é fundamental dentro dessas características? Olha só, quando eu falo em jurídico interno, eu estou falando que os meus clientes, como você bem colocou, são as áreas. Sim. Então, o que é que eu, jurídico, tenho que fazer? Ter a interdisciplinariedade, que é o quê? Conhecer um pouco desse processo para que eu possa orientar e também adequar a comunicação. Então, eu não posso falar com o financeiro, com o comercial, com o marketing, com a linguagem jurídica, não. Total. Se você quer ser um jurídico disruptivo, você tem que se conectar ao negócio e se conectar à estratégia. Então, a interdisciplinariedade e a comunicação entra aí. Já o escritório, ele tem um desafio de quê? Ele tem que se conectar ao negócio do cliente. Entender o negócio, né, eu diria. Entender o negócio do cliente. E aí é onde entra toda essa conexão tão importante. Porque, assim, quando eu falo de jurídico interno, eu estou falando só focado naquele meu negócio.
Quando eu estou falando em um escritório parceiro que eu escolhi para levar a estratégia e trazer bons resultados junto comigo, que sou jurídico interno, essa escolha tem que ser bem assertiva. E não é só eu contratar o escritório e deixar. Não, eu tenho que contratar o escritório, eu tenho que gerir. Por quê? Porque eu também tenho que gerir expectativas internas. Porque eu tenho áreas que estão esperando resultados e esses resultados vêm também da parceria que eu tenho com o meu escritório. Com certeza. Então, isso tem sido cada vez mais acelerado dentro dos jurídicos internos, as pessoas terem aí essas habilidades. E eu não estou falando, né, só para profissionais de legal ops, não. Estou falando para o próprio advogado mesmo. Essa interdisciplinariedade que é conhecer os seus clientes internos, agregar as skills de comunicação, de melhoria de processos, entender como é que funciona o processo do outro para você conseguir comunicar o direito da melhor forma, conectada ao que ele precisa. Porque quando você é jurídico interno, você tem ali um desafio. O jurídico não é o core do negócio. Sim. Ponto. Então, eu vou ter que passar dentro do universo do jurídico o que vai funcionar para ti dentro da tua área. Então, com certeza. O jurídico interno tem sim, que correr cada vez mais atrás dessas habilidades, de entender as necessidades do negócio para poder ali ganhar um local de destaque na mesa. Não ser aquela área que somente, tô com esse problema aqui, me ajuda a resolver. É criar um ambiente, um nível de confiabilidade que na hora que chega um projeto, chega alguma coisa, peraí, vamos chamar aqui o jurídico para a gente discutir junto? E aí a gente já está trabalhando em mitigação de risco. É desafiador? É. Mas para isso precisa ter um jurídico com profissionais, com olhar além. Aí onde entra a multidisciplinariedade, conhecimento de outras áreas. Então, o movimento que o advogado precisa fazer, e olhando para dentro de Legal Ops, que você consegue ter esses profissionais multidisciplinares, é exatamente para agregar essa essência. Entende? Eu acho que entendi, super. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, a gente estava até falando sobre isso no off. A técnica você treina, a habilidade você treina. Escutando você falar sobre a questão de ter a comunicação e aprendizado em outras áreas, né? Soft skills, hard skills, tudo hoje que tem uma nomenclatura muito própria. Eu fico lembrando dessas situações que a gente passa no cotidiano enquanto gestores. E tu falou uma coisa que me impactou bastante. Geralmente, o problema com um profissional geralmente não é pautado na técnica, é muito mais pautado em outras coisas. Comportamental. Tu entende que hoje, dentro de uma esteira de contratação ou numa esteira de tomada de decisão, isso seria talvez o número 1 do teu checklist de se eu vou contratar o Saulo ou não? Seria isso? E a longo, vamos dizer assim, no horizonte mais longo, seria inclusive o que levaria tu a contratar o escritório ou não, por exemplo? Com certeza. E aí eu vou usar a nossa frase do off. Contrate caráter e treine habilidades. Isso aí. Por quê? Muitas vezes não, acho que 90% de todo mundo contrata. É bom tecnicamente, mas no final do dia, no final de um ciclo, o que demite é o comportamento. Uhum. Então, é muito melhor você ter ali uma pessoa que tem uma skill comportamental muito alta, que você sabe que vai trabalhar bem, vai topar desafio, vai ter engajamento, e o escritório jurídico interno vai ali aperfeiçoando aquela pessoa, do que ter alguém tecnicamente tão bom o suficiente que não está aberto a olhar para outras coisas. Por isso que eu gosto muito de contratar o comportamento e desenvolver as habilidades. Ninguém contrata a responsabilidade, né? Não. E outra coisa, é até difícil, tá? Você olhar ali para aquela pessoa e dizer assim, cara, essa pessoa ela tem uma habilidade incrível. Mas as pessoas elas já dão sinais desde da entrevista. Sim, eu também desde acho. os primeiros momentos. Eu também acho. E na dúvida, eu não sei se é melhor investir, não. Eu tenho um amigo que fala, ele diz assim, isso com outras palavras. Ele diz que, segundo ele, você deve fazer uma entrevista para não contratar alguém. Segundo ele. Não que a frase denote que ele está ali, por exemplo,
questionando, querendo desafiando a pessoa, mas ele pergunta isso de uma outra maneira. Então, quando ele faz uma pergunta do tipo, quais são as tuas habilidades, tal, ele não pergunta quais são as tuas habilidades, ele pergunta para você... Eu também gosto desse estilo. Como é que tu se posicionaria dentro de uma situação de tal coisa? Porque todo mundo hoje em dia fala que é muito proativo, meu defeito é ser perfeccionista. Enfim, aquelas coisas que viraram... Aí você faz memes. o inverso. Aí nessa hora você sabe. É isso. Porque é muito difícil a pessoa se auto-reconhecer. Exatamente. Então, chegou aqui... me fala aqui quais são as tuas principais habilidades. Não, me fala quais são as habilidades que você entende que precisa desenvolver. É isso. A pessoa não vai estar preparada para isso. Desde que ela tenha uma maturidade suficiente e já esteja em uma jornada de dizer, olha, eu reconheço que eu tenho que melhorar isso. E o que você está fazendo para melhorar isso? E aí é onde você vai fazendo afunilamento. Esse perfil aqui combina com a cultura do meu negócio? É esse tipo de profissional que eu quero ter? Então, eu gosto bastante desse estilo também. E aí total, já quebra, inclusive, até aquela formalidade na hora de uma entrevista, que a pessoa já vem meio que preparado para as perguntas óbvias. Ser algo meio... porque em tese já é um ambiente meio frio, né? Ali isso. Você tem um ambiente de competição, muitas vezes tem muito disso aí. Ele faz isso. Depois que ele já tem alguns anos que ele me disse, eu passei também a adotar isso com muitos cuidados e levar isso à frente. Tem uma coisa também que eu acho interessante, que você falou, que é de você entender as outras áreas, você entender o negócio e tal. Por trabalhar com o societário, naturalmente, você é obrigado a entender as operações dos teus clientes, como outras áreas também. Mas, às vezes, para você entender aquela decisão estratégica que ele está tomando, uma coisa que eu sempre tento imputar na cabeça das pessoas que trabalham comigo é... Tira um pouco o terno, tira, enfim, o casaco, tira a gravata e senta no lugar do cara para tu entender qual é a dor dele, entender o que ele tá sofrendo. Já falei isso, inclusive, com a Raquel Bradão, que veio aqui pra... Maravilhosa, Raquel. Ela é. Foi um processo muito legal. Ela veio aqui e a gente falou sobre isso, de tira um pouco da figura de ser jurídico, de ser um profissional de advogado, sei lá, e senta na cadeira dele. E tenta entender por que ele tá querendo. E não tô falando de direito, não tô falando de jurídico, tô falando de você entender o negócio do cara, o negócio dela, sei lá. E porque aí as coisas começam a surgir na sua cabeça de maneira diferente. Exatamente. Tá? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto durante um tempo e uma coisa que eu observava muito no teu perfil de gestão era que você sempre tinha essa preocupação dentro da empresa de como é que eu consigo entregar essa informação inteligível para a minha sei lá, para quem está, para os meus stakeholders, como você pontuou. Você entende que hoje em dia isso está cada vez mais automatizado, tá? Sim. Mas eu queria te perguntar o que você acha dentro dessa esteira de tecnologia, de eficiência jurídica, de técnica, de pessoas e tal, desses mais de 20 anos que você comentou que trabalha com isso. Qual foi a grande transformação que você viu? Foi tecnológica? Foi de pessoas? De tudo. Tá tudo tão acelerado que hoje não tem algo que tá ali na frente de tudo. Porque assim... Ao próprio passo que a tecnologia vem avançando, inteligência artificial, toda hora tudo muda, toda hora tem ali uma novidade que vem acontecendo. Se você não estiver se desenvolvendo para acompanhar isso, vai ficar para trás. Sim. Então, quando você olha para esse todo, de tudo que está acontecendo e as principais transformações, lá atrás, quando eu comecei a atuar confesso que não é fácil você não ser advogado e sentar, conversar com advogados e tal, mas eu sempre me coloquei no lugar de quem vai ouvir, o receptor da mensagem. Por quê? Por ser publicitária, e aí uma coisa que eu amo em dizer, gente, eu vivi para ver o direito usando as técnicas da publicidade. É o legal design, é o visual, é a comunicação. A gente está fazendo um podcast aqui. Exatamente. Estamos gravando um podcast. Exatamente. E aí, quando a gente pega todas essas habilidades, que lá atrás eu tinha que sentar para o advogado, e ele ia ter um processo ali técnico, e aí eu chegava, tá, mas isso aqui tem que ser assim, por quê? Muitas vezes, o que é óbvio para você, não é óbvio para mim. Total. Imagina que tão pouco vai ser óbvio para quem vai ouvir a mensagem. Então, eu sempre canalizava ali. E aí, com o passar do tempo, eu já vejo hoje, principalmente, os advogados de jurídico interno. Acredito que o escritório tem uma trajetória, mas, assim, tem que escalonar mais isso. Sim. Melhorar essa comunicação.
Com certeza. Deixar de ser mais técnico. Mas não vai perder. Quando eu digo assim, deixar de ser técnico, não é tirar a informação. Abaixar teu nível técnico de Não. peticionar, por exemplo. Não é isso? Não é isso. Entendi. É você dizer o que precisa ser dito com as melhores palavras. Boa. E de uma forma simples mesmo, que qualquer pessoa consiga entender. Pessoas essas que não têm obrigação nenhuma da parte técnica entender se isso é entendível ou não. E aí, quando a gente olha, e esse desafio também é para escritório, tá? Quando você olha assim para um negócio, você está falando CEO, CFO, cara, são caras que têm ali 1 milhão de áreas para olhar, 1 milhão de coisas para acontecer. E ele só tem 1 minuto. E ele só tem 1 minuto. Em 99% das vezes, quando ele vai ouvir o jurídico, a atenção dele vai depender muito de como você vai começar essa conversa. Se você chegar com muito embasamento, já não vai funcionar. Você já tem que chegar ali, uma coisa que eu sempre gosto muito de dizer dentro da comunicação, isso é uma habilidade também da publicidade, que é o quê? Você gerar curiosidade para que ele vá perguntando. Então, assim, você tem um problema A dentro do societário. Se você já chegar com a resposta, assim, ó, não vou poder abrir essa filial. Essa filial não pode ser aberta porque vai ter esse impacto. Mas por quê? Agora, se você chegar, olha, conforme a junta comercial, XPTO, a gente... do DREI. Um entendimento, não. Ele nem vai querer saber. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Isso é um desafio absurdo, assim. E aí, eu acho que também tem muito do estilo do gestor e da personalidade dele. Mas eu tenho, particularmente falando, da opinião do Saulo, pessoa física, e não do Valência, enfim, do Saulo sócio nem nada. Mas eu não gosto de juridiquês, nunca gostei. Eu sempre tive essa impressão de que se eu estou conversando com a empresa... Beleza, que às vezes tem os clientes, são jurídicos internos, essa comunicação flui muito bem porque tem outra pessoa do outro lado que está entendendo o que tu está falando, porque ele tem a mesma formação. Sim. Mas se você não tem, e é a grande maioria dos casos, não adianta você falar um alhures, não adianta você falar sei lá, qualquer palavra assim que tenha. Latim. Ou não adianta tu escrever um e-mail de 3 ou 4 parágrafos para falar alguma coisa que em 2 você conseguiria falar. Exatamente. Pessoal, até PowerPoint, eu sou muito cri-cri com isso, até para as apresentações, porque como societário tem muita figurinha, tem muito organograma, sai daqui, vai para ali, corta ali. Então a gente faz muito PowerPoint, por exemplo. Fala, pessoal, a gente tem que escrever isso aqui como se estivessem, assim, desenhando, entendeu? Isso. Assim, o quanto mais lúdico, quanto mais figura, menos palavras, pouco texto, põe bullet point, porque vai ter alguém apresentando isso, mais fácil é o entendimento. Não adianta você achar... E isso tem que ser intuitivo. Tem que ser intuitivo, entendeu? Perfeito. E é difícil isso. Não é. E aí é onde entra a questão do legal design. Sim. Visual Law. Visual Law, exatamente. Isso aí que você falou, puramente é Visual Law e Legal Design. Agora, uma coisa aqui que é bem importante, agora eu vou falar aqui só um pouquinho sobre Legal Ops. A gente teve uma discussão específica do pessoal da comunidade, tem a CLOC, né, que é a Comunidade de Legal Operations, Sim. que inclusive o Brasil foi reconhecido, patenteado lá pelos Estados Unidos, isso é muito bom. Legal, práticas e técnicas, práticas e técnicas que a gente já implementa essas habilidades dentro do direito. E aí, quando os profissionais de Legal Ops, eles batem muito na comunicação. Vamos tirar o juridiquês. Fulano de tal não vai entender. Mas a gente também que é de Legal Ops tem que ter cuidado. Por quê? Porque a gente também tem os nossos termos, assim como marketing e as demais áreas. Então, se eu chegar aqui e começar a falar, Saulo, vamos automatizar aqui esse processo, vamos usar um RPA, porque a partir do RPA a gente desenha um fluxo dentro do legal design. Cara, qual a diferença do juridiquês? É verdade. Nenhuma. E aí, quando você fala que dentro de um societário, de um organograma, de alguma coisa, você quer simplificar, é exatamente isso. Ele tem que ser entendível o suficiente. Eu tive um diretor, numa das empresas que eu trabalhei, que ele me falou assim, olha, e eu levei isso para minha vida, tá? Você faça, e até brinco assim, achei até um pouco radical. Não, você faça o seu trabalho de uma forma que uma criança, sem qualquer tipo de formação, consiga entender. Eu pensei em falar isso quando eu estava falando de como é que ia ser o material, mas eu acho que poderia pegar... Então, não, e ele falou... Mas você tem autorização para falar isso. Mas eu internalizei isso de uma forma que
O óbvio precisa ser dito todos os dias. O óbvio precisa... O Rafael, meu sócio, fala muito isso. O óbvio precisa ser dito todos os dias. Todos os dias. Porque... e aí eu acho que tem muita informação, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Assim, hoje, do tempo do advogado, peticionar é apenas um detalhe dentro... Pode ser um clique, né? A depender do... Porque ele tem que gastar o tempo dele com a parte da estratégia, com o intelecto, e ter ali o robozinho para fazer aquele procedimento e tal, a inteligência suficiente para que siga ali e cumpra o prazo dele ao final de tudo. Uma pergunta que já, inclusive, me caminhando meio para o final. Tu acha que daqui para frente... Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Mas a primeira seria, tu acha que daqui para frente... qual é o papel do Legal Ops, além do que você tem observado, já que você está na ponta da lança e esteve isso desde sempre? E mais, quais são, talvez, vamos dizer assim, os checks, os requisitos que você entende que um escritório, que o jurídico interno teria de implantar ou caminhar daqui para frente? Tá. Papel do Legal Ops. Inteligência e estratégia. É para estar junto com o negócio. Então, o Legal Ops é uma área que é para estar junto à alta liderança. Para que as tomadas de decisões, elas sejam ali top-down. Por quê? Porque também se for uma área par das demais, não funciona. Não funciona. Quem tem que ser o maior patrocinador da área de Legal Ops é a alta liderança. Por quê? Porque Legal Ops está olhando para a estratégia, está olhando para a cultura, está olhando para a inovação, está olhando para a tecnologia, está olhando para o desenvolvimento, está olhando para as pessoas, está olhando para a inteligência. Então, o Legal Ops está ali olhando para dentro do negócio. Quem é que tem que estar ali a par e acreditar nisso? Alta liderança. Se a alta liderança estiver envolvida, aí Legal Ops tem que focar e trabalhar no engajamento. E o engajamento não é fácil, tá? Porque quando a gente chega para dentro dos processos, para mudar, para melhorar, sempre tem ali aquela cultura de, sempre foi assim. Sim, total. Né? E gera desconforto. O novo gera... Sempre. Gera ali um medo. E me repete a segunda pergunta? Não, e a segunda é o que tu observa daqui para frente que o Legal Ops talvez tenha, se você tivesse que fazer algum investimento, alguma estratégia, alguma coisa, o que você observa que, isso aqui daqui para lá vai ser bacana se um departamento de Legal Ops tiver? Inteligência de dados. E não é só BI, porque assim, dados por dados, sem contar uma história por trás, não serve para nada. Então, assim, dados operacionais, eles servem para quê? Para metrificar a eficiência. Metrificar a eficiência em que sentido? Eu estou aqui, eu tenho uma equipe que está performando XPTO. Mas a partir desses dados operacionais, eu ter dados inteligentes o suficiente dentro de uma realidade de jurídico interno para mostrar resultados que se conectam com o financeiro, que se conectam com o comercial e tal. Mostrar esses dados estratégicos com esse olhar. Para o escritório, se ele pega ali os dados operacionais da performance do serviço que ele presta e pega dados estratégicos, ele vai propor projetos para o cliente. Ele cresce o negócio dele, porque ele vai dizer assim, olha só, eu estou aqui, olhando aqui dentro dos dados da performance do meu serviço, eu estou vendo aqui que a gente tem vocês têm oportunidades para desenvolver essa frente. O jurídico interno ganha com o projeto, leva para dentro de casa e o escritório ganha porque ele pega o quê? Ele desenvolve um serviço ali de prateleira e ganha todo mundo. Então, é indiscutível. Legal Ops é inteligência, dados estratégicos, não apenas dados para amontoar números. Dados estratégicos, dados ali que vai gerar um projeto de curto a longo prazo, dados que vai trazer ali um olhar que ninguém está conseguindo enxergar, estancar ali um vazamento de alguma coisa. Cara, se eu estou tendo ali, dentro de uma realidade de contencioso, porque assim, um outro desafio, tá? Dados para consultivo. Dados para consultivo. Cara, dados para consultivo é um desafio. É complexo. É complexo. Mas você ainda consegue ali, quando você olha para dentro de um societário. Eu até acho metrificar é até mais fácil, mas... Metrificar. Metrificar é até mais fácil, mas eu acho até mais fácil que contencioso, particularmente falando. Mas eu acho que a virada é que... Como é que eu
transformo isso aqui, eu acho que ainda tá... Em número. Como é que isso... Como é tão óbvio dentro do contencioso. É isso. Na época, dentro do contencioso, você vai ali, é tanto de condenação, tal, custo evitado e tal. Mas dentro, por exemplo, olhando para dentro do societário, você consegue ali umas oportunidades. Consegue. Por exemplo, eu abri uma filial. Essa filial eu abri em quantos dias? Em X dias. Quanto a empresa trouxe para dentro de casa de faturamento após essa abertura de filial? E aí você vai olhando, você vai melhorando o seu processo. E cada vez que você for trabalhando, sempre está olhando ali. Qual foi o entrave dentro desse serviço? Aí você vai criando um checklist, você vai trazendo a eficiência para dentro do processo. Sim. Então, eu vejo que para dentro do consultivo, vale esse olhar de você ver. Essa demanda é para atender o quê? Quando eu atender essa demanda, qual foi o resultado que o meu processo trouxe? Uhum. E sempre ter ali o olhar de continuidade, de que foi um entrave que eu posso melhorar e fazer diferente. Será que ali, para aquele processo ali, eu já não posso criar ali minimamente um checklist? Porque muitas vezes, olhando para a realidade jurídica interna, eu preciso abrir essa filial, o cara não sabe nem o que precisa sabe ter. nem o que precisa. Só o que tem. E ele não tem a obrigação de saber também. Com certeza, isso para ele é o papel da gente, a gente está lá para isso. Exatamente. E o nosso papel, enquanto jurídico interno, vestindo ali um chapéu de jurídico interno, é você ter esse processo claro o suficiente para os seus clientes internos. Exatamente. E aí você trabalha na comunicação, você trabalha em um endomarketing, você divulga os seus processos claro o suficiente para atender melhor o seu cliente interno. E, em contrapartida, o escritório faz ali o trabalho de dizer, olha só, jurídico interno, para eu poder entregar melhor esse processo e gerar menos entrave para você, eu preciso que você faça isso. Aí vai costurando. É uma coisa, é uma esteira. No final do dia é uma esteira de um processo fabril, vamos assim dizer, de uma grande indústria. Patrícia, eu ficaria aqui 2 horas conversando contigo. Eu tô me sentindo feliz e triste, porque a gente conversou muito, de muita coisa interessante. Tem tanta coisa para falar. O papo, poxa, é muito bom conversar com quem sabe falar, com quem você mostra que tem um brilho no olho, porque faz aquilo de maneira tão apaixonante como você falou aqui. E, repito, o do off foi outro episódio desse aqui que valeria a pena se... Até brincou, né? No final era pra gente ter levado as câmeras e os microfones ali para outra sala. Foi ótimo. Mas queria muito lhe agradecer pela presença. Fique à vontade para deixar o recado final, o que você quiser dizer. Bom, eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo super leve. Amo falar sobre gestão, sobre inovação, sobre tecnologia. Vejo que o direito tem muita oportunidade aí para crescer. O direito ele tem que ser colaborativo. Sim. Então, abracem a multidisciplinariedade. Tragam profissionais com essa visão para potencializar cada vez mais os negócios, a carreira dos advogados. Ali as skills elas vão se complementando. Sim. E a partir do momento que elas vão se complementando, o direito começar a ganhar cada vez mais espaço dentro do negócio. E isso eu falo dentro de negócio quando eu estou falando de jurídico interno. E obrigada. Sempre que me convidar, estarei aqui. Com certeza, vai ter uma nova oportunidade. Gente, falei no início, mas vou repetir aqui no final. Curtam, se inscrevam, acompanhem os nossos shorts nas nossas redes sociais. O pessoal aqui vai colocar depois o flyer, né, galera? Eu não sei como é que fala o bichinho que tem aqui embaixo, né? Mas, enfim, fica aqui o comentário para vocês curtirem, compartilharem. Coloquem lá, pessoal, a gente gostaria de ouvir sobre tal assunto, gostaríamos de vocês trazerem tal pessoa. A gente está aqui para poder ouvir vocês, é por conta de vocês que isso aqui existem. Espero que tenham gostado desse episódio. Obrigado e até o próximo Café com Valência.